Bom dia, eu sou Abimael, eu sou residente do primeiro ano do programa de Neurocirurgia da Unicamp. Hoje a aula será sobre hidrocefalia. A hidrocefalia, por definição, acontece quando há uma quantidade inapropriada de líquido dentro do espaço intracraniano, ocasionando uma pique inapropriada e, consequentemente, uma manifestação clínica. A ventriculomegalia não ocorre necessariamente associado com a infecção intracraniana. Então, temos casos que temos ventriculomegalia sem pressão intracraniana, como na hidrocefalia de pressão normal, assim como há casos em que temos pressão intracraniana sem ventriculomegalia, como na hidrocefalia de volume normal. Temos diversas classificações. Dan, de 1913, iniciou a classificar a hidrocefalia como um comunicante, que é a não obstrutiva, e a não comunicante como obstrutiva. Posteriormente, Hansoff iniciou o conceito de que toda hidrocefalia é obstrutiva. Nesse caso, passou a classificar entre intraventricular e extraventricular, sendo o extraventricular que ocorre na porção distal da saída do quarto ventrículo. E Rickey iniciou um novo conceito, que foi de que só apenas o papiloma do plexo coroide é o único não obstrutivo, sendo todos os outros obstrutivos. Dentre as classificações, temos uma de 2009, que é uma classificação baseada em condições clínicas, aquela que divide entre transitória, que acontece em adultos tratados antes de 18 anos, adquirida quando ocorre por algum fator de risco tratado ou não, congênita não reconhecida, quando é não reconhecida ou não tratada antes dos 18, e a pressão normal idiopática que ocorre em pacientes acima de 60 anos. Da dinâmica licórica, no conceito mais tradicional, o líquor vai ser produzida a partir de um filtrado do plasma, de forma ativa pela bomba de sódio e potássio ATPase e catalisada pela enzima anidrase carbônica, principalmente lá no assoalho dos ventrículos laterais e no teto do quarto e do terceiro ventrículo. Vai para os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo a partir do forame de Monro, e para o quarto ventrículo a partir do aqueduto de Silvio, e pelos ventrículos laterais e medial para o espaço subaracnoide. Aqui temos a representação dos ventrículos laterais. Ventrículos laterais vai ao terceiro ventrículo pelo forame intraventricular, o quarto ventrículo a partir do aqueduto do mesencéfalo, e segue para o espaço subaracnoide a partir dos forames laterais e o forame medial. A absorção vai ser passiva, a partir dos seios venosos, principalmente no seu sagittal superior. Aqui temos a representação da granulação aracnoide. Vai ter um volume total circulante de 150 ml dia, produzido em torno de 500 ml, e renovado aproximadamente 3 vezes ao dia. Da fisiopatologia da hidrocefalia, temos que qualquer desbalanço na produção, na circulação ou na absorção desse líquido vai ocasionar uma dilatação progressiva, que ocasionará um apagamento de sucos e cisternas, produzindo uma transudação de líquido, consequentemente um edema cerebral e uma alteração de substância branca. Temos algumas variantes também que podem alterar essa fisiopatologia, como tumor cerebral, fístulas licóricas e estenose dos seios. Em conceitos mais recentes, acrescentam alguns outros fatores, como, por exemplo, a expressão da coapolina 4, que em alguns relatos correlaciona a expressão desses canais. No caso, a escassez de expressão desses canais a casos de estenose congênita de aqueduto. A associação também de um aumento de gliose com alteração da complacência do parênquima, e aí promove uma maior dilatação ventricular relacionado ao aumento desse processo de hidrocefalia. As etiologias são diversas. Essas etiologias podem ser tanto neoplásica quanto infecciosas, como meningite, como traumática e hemorrágicas. Só que temos algumas situações especiais. Por exemplo, o LoVA é uma etiologia em que ocorre com a estenose congênita do aqueduto de Silvio. É congênito, mas os sintomas, por mecanismo ainda não conhecido, vai manifestar apenas no adulto. E o paciente já tem macrocrania, porque
a hidrocefalia vai acontecer antes do fechamento das suturas, mas o paciente continua, é, se apresenta assintomático, mas com um QI baixo. De tratamento, é preferível a terceira ventriculostomia, porque no caso, com a DVP, ocorre maior chance de hiperdrenagem e hematoma subdural, consequente a essa hiperdrenagem. E se for realizada a DVP, optar por de alta pressão programável. Aqui é a representação, são imagens ponderadas em T2 da ressonância, com a dilatação de um paciente com LOVA e com a dilatação do triventricular, né? Temos também outra etiologia específica, hidrocefalia de pressão negativa, paciente que vai ter, por definição, a ventriculomegalia com a PIC negativa e com sintomas de hipertensão intracraniana. Isso ocorre principalmente em pacientes que têm fístula licórica com hidrocefalia obstrutiva intraventricular. O tratamento vai ser justamente tratar a fístula licórica e fazer a lise dessas fibroses. Temos a hidrocefalia de pressão normal, que tem a tríade bem conhecida, que é um distúrbio de marcha, com a demência principalmente subcortical, com lentificação motora, com apatia, e incontinência urinária, às vezes até apenas a urgência urinária. Pode ser idiopática e algumas vezes secundária a infecções, hemorragias. De exame prognóstico, teoricamente temos dois exames prognósticos, que seria para avaliar uma resposta ao SHUT. Temos o TAP teste, que tem uma acessibilidade mais baixa em relação ao DLE, mas com valor preditivo bastante alto. Então, um paciente que tem um TAP teste negativo, não necessariamente poderíamos excluir a possibilidade da terapia, e temos a DLE com acessibilidade mais elevada, com especificidade também mais elevada e com valor preditivo maior. TAP teste seria a execução dele seria com teste antes, um teste cognitivo, uma retirada de 50 ml do líquido e depois uma nova avaliação, tanto de marcha quanto cognitiva. Já na DLE, seria introduzida a DLE, o paciente ficaria com 72 horas no fluxo de 5 a 10 ml por hora e seria reavaliada a marcha e também a avaliação cognitiva no segundo ao sexto dia após a retirada de todo esse líquido. Então, aqui é um fluxo de que sugere que, diante de um paciente com um, um quadro clínico sugestivo de HPN, a gente realizaria o TAP teste. Sendo ele positivo, a gente poderia indicar a cirurgia. Diante de uma suspeita alta e um TAP teste negativo, a DLE poderia ser uma opção. Se positivo, a gente poderia indicar a cirurgia. Se negativo, acompanhar e considerar outros diagnósticos diferenciais. Quanto ao quadro clínico, para a gente pensar nesse diagnóstico, a gente tem os sintomas de hipertensão intracraniana, com cefaleia, com náusea, e também com sintomas de alteração do sexto nervo craniano, como a gente pode ser representado nessa figura, com alteração da abdução, do olho à esquerda. Tem também um papiledema e paralisia do olhar conjugado para cima. Em crianças, podemos observar também um aumento progressivo normal do perímetro cefálico, não necessariamente a macrocrania. É que temos alguns pacientes com macrocrania, mas sendo ala fisiológica. Nas imagens, temos como observamos aqui um corno temporal alargado, temos também ângulo caloso de 40 graus ou superior e sinais de transudação, esses hipersinais presentes como a gente pode observar nessa ressonância. Temos também o índice de Evans, que idealmente avaliamos pela ressonância, no mesmo corte, o maior diâmetro do corno frontal dividido pelo maior diâmetro biparietal, e um valor maior ou igual a 0,3 sugeria hidrocefalia. E a depender do local da obstrução, temos diferentes aspectos da imagem, justamente porque a dilatação vai acontecer pós-obstrução. Então, temos o aqueduto de Silver, sinoaqueduto de Silver, vamos ter uma dilatação no terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais. Se no corpo do ventrículo lateral, temos uma dilatação do corno temporal e do átrio dos ventrículos laterais. Se no forame de Mona, temos uma dilatação do ventrículo lateral e ipsilateral, como observamos nessa figura.
E se na saída do quarto ventrículo não comunicante, podemos observar uma dilatação em todo o sistema. Em pacientes, em neonatos, a gente pode observar também a análise da hidrocefalia, tanto no pré-natal morfológico, observando essa ventriculomegalia a partir da medida do átrio do ventrículo lateral, da 15ª à 35ª semana. Podemos observar também no neonato por meio da fontanela bregmática. Aqui temos um corte, observar uma dilatação dos ventrículos laterais. Observê-lo aqui também, um volume aparentemente normal. Então, quando a gente faz o diagnóstico da hidrocefalia, a gente precisa tratar. E a partir do tratamento, a gente pode pensar, todo um paciente com tratamento de hidrocefalia, vamos pensar em derivações licóricas. Temos diferentes locais para a derivação distal da derivação ventricular, só que vai seguir sempre o mesmo esquema. O paciente vai ter o catéter ventricular com a válvula e o catéter distal. Do tratamento, temos o tratamento temporário, podemos utilizar acetazolamida temporariamente, que vai agir na anidrase carbônica e reduzir o fluxo licórico momentaneamente. Temos a derivação ventricular externa, temos definitivo com prótese, como a DVP, a derivação ventricular atrial, e temos também a definitivo com a terceira ventriculostomia endoscópica. Então, no sistema de derivação, vamos ter os três componentes, que vai ser o catéter ventricular, as válvulas e o catéter distal. Das válvulas, temos válvulas reguladas a fluxo, válvulas reguladas à pressão. Da pressão, a gente pode classificar em baixa, se de 5 centímetros de água, média, se 10 e alta por 15. Nelas podem observar um efeito chamado um efeito sifão, que ocorre quando o paciente, principalmente ortostase, eh, vai acontecer e que vai ter uma pressão hidrostática que pode induzir a abertura da válvula e ocorrer a hiperdrenagem. Então, algumas válvulas têm esse mecanismo antissifão, que seria uma resistência extra, que reduz o aumento do fluxo causado por pressão adicional ao sentar ou levantar. Temos alguns estudos que eles objetivaram discutir quais seriam os efeitos de diferentes tipos de dispositivos para a pessoa em tratamento de hidrocefalia. Neste, observou estudos até fevereiro de 2020, com 6 ensaios clínicos randomizados, com 962 participantes, e avaliou diferentes tipos de válvula, regulando a pressão, a fluxo, programáveis, e não observou significância de alteração de mortalidade e complicações. Mas ainda assim, a qualidade de evidência é baixa, muito baixa, também porque estamos diante de estudos com diferentes metodologias e também com diferentes vieses. Então, do tratamento temporário, temos a DVE. Em seu sistema vai ter o catéter ventricular no tubo proximal, a válvula antirreflexo, o catéter distal e a bolsa coletora. As principais indicações são a hidrocefalia aguda e associada à neuroinfecção. Temos a DVP, e dentre vários benefícios, caso tenha uma infecção dessa válvula, essa infecção vai ficar relacionada e restrita ao peritônio, e podemos deixar uma grande quantidade de catéter já na porção distal. Então, diminui a chance de ter um, um desvio à medida que a criança cresce. Lá no final da década de 90, teve uma sistematização em 3 passos. O primeiro, um preparo dos acessos em crânio e abdômen. O segundo, a passagem do catéter distal e conexão à válvula. E o terceiro, uma punção ventricular e uma conexão à válvula. Contudo, apesar dos diversos benefícios da DVP, temos alguns casos específicos como, por exemplo, a malformação abdominal, múltiplas aderências, infecções abdominais crônicas, em que temos que avaliar outros sítios de derivação para a colocação do catéter distal. Então, tem também, por teoria, a derivação ventriculatrial, em que o catéter distal é inserido pela veia jugular interna ou externa até a veia cava superior, e a ponta fica um pouco acima da válvula tricúspide, mas é bastante
desestimulada justamente pela alta morbimortalidade associada. Então, tem uma maior chance de uma embolia séptica, de uma endocardite e também de glomerulonefrite por imunocomplexo, causando insuficiência renal. Então, é uma técnica um pouco desestimulada. Temos também a derivação ventriculopleural, em que a porção distal fica, vamos introduzir para uma área abaixo do mamilo, o espaço pleural. Principal complicação é hidrotórax, falta de superfície pleural de absorção. Então, os estudos avaliaram, esse, por exemplo, foi um estudo retrospectivo que avaliou pacientes submetidos a essa técnica de 2000 a 2019 em uma instituição, e que até 26% dos pacientes tiveram derrame pleural, e com a taxa de sobrevida de 46% em 7 anos. Apesar disso, é uma técnica estimulada como uma opção antes da derivação ventricular atrial. Temos também a derivação lomboperitoneal, que é indicada principalmente para hidrocefalia comunicante. A gente tem um maior risco de herniação tonsilar e em crianças se com laminectomia associada, 10% pode evoluir com escoliose, além de neuropatia e uma maior chance de aracnoidite e meningite. Temos a derivação ventrículo-sinusal, nesse caso aqui representado. O objetivo dessa derivação vai ser a derivação por seu sagital superior. Então, na figura A, tem o posicionamento dessa incisão arqueada. Na figura B, tem esse furo da trepanação medial e lateral. Na C, a cateterização do ventrículo lateral e do seu sagital superior. Na D, a gente observa que outra extremidade é inserida 2 centímetros no sentido inverso do fluxo sanguíneo no seu sagital superior, através da outra abertura. E na E, a gente observa a hemostasia e na F, o fechamento do pericrânio e da pele. Aqui nessa imagem, podemos observar outras técnicas. Na imagem A e na B, a gente observa a técnica também da DVP, mas realizada por videolaparoscopia. Na C e na D, observa a derivação a, a ventrículo sinusal. E na E e na F, uma derivação ventrículo biliar, que é outra alternativa também. Temos a opção também no tratamento definitivo com a terceira ventriculostomia endoscópica, que ocorre com a fenestração por visão endoscópica do tubo epinéreo, a nossa área do terceiro ventrículo, e o líquor vai partir do terceiro ventrículo para o compartimento anterior da cisterna interpernicular e pré-pontina. Para entender as complicações desse procedimento, a gente precisa ter uma visão, a gente precisa ter uma base de como que é feito esse procedimento. Então, nessas três imagens, observa-se uma visão do ventrículo lateral com o plexo coroide e a veia talamostriada convergindo por forame do mono. Temos aqui no assoalho do terceiro ventrículo, né, nesse triângulo, a base do triângulo está nos corpos mamilares, o ápice no infundíbulo e no centro do triângulo está o tubo epinéreo. E aqui a gente poderia observar, não está evidente, mas presença da artéria basilar. E aqui a fenestração com o sinal da boca do peixe do estômago. E nessa imagem a gente até observa uma ressonância que demonstra um fluxo licórico pós-operatório, demonstrando o fluxo na cisterna pré-pontina após o procedimento. Esse é um índice para avaliar o sucesso da ventriculostomia. Observamos que alguns scores, como por exemplo, uma idade maior ou igual a 10 anos, algumas etiologias específicas, como estenose aquedutal, um tumor tectal, e a não realização prévia de outro shunt, aumenta o índice de sucesso desse procedimento. Uma chance de sucesso maior que 80% é considerado alta e baixa se menor que 40%, tendo uma média na literatura de 66%, mas divergindo de 50% até 72%. Diversos estudos tentaram analisar a diferença do paciente submetido à terceira ventriculostomia e a DVP. Esse é uma meta-análise, uma revisão sistemática com a meta-análise, que pegou estudos do período de 2000 a 2023, com seis ensaios clínicos randomizados, que não observou diferença nas taxas de sucesso entre esses dois grupos. Aqui é uma outra que tem uma análise parecida, que apresentou
não apresentou alteração de mortalidade, mas apresentou menor incidência de complicações, como infecções pós-operatórias. Esse é um estudo de 2023, em que avaliou 2.353 estudos, sendo 5 ensaios clínicos randomizados, e que observou 4 desfechos: o sucesso operatório, infecção pós-operatória, o sangramento pós-operatório ou intraoperatório e a mortalidade. Nele, a conclusão pela análise foi bem parecida. Tanto o sucesso operatório quanto o sangramento pós-operatório não teve significância estatística, mas teve uma menor taxa de infecção pós-operatória nos grupos submetidos à terceira ventriculostomia. E a mortalidade também não teve significância estatística. Então, a gente pode observar que não altera a mortalidade, mas reduz complicação pós-operatória. É, Ainda assim, a gente tem algumas limitações nesses estudos, então temos um número reduzido de ensaios clínicos randomizados. Temos também falta de informações sobre causas específicas, então estamos pegando eh, grupos heterogêneos para fazer uma avaliação final. Temos diferentes critérios para avaliação desses desfechos e faixas etárias heterogêneas incluídas na mesma meta-análise. Quanto aos procedimentos, vamos discutir um pouco sobre as complicações desses procedimentos. O principal é a obstrução da derivação. Então, pode ter um bloqueio do cateter ventricular, como observado na figura 2, por detritos celulares e dos plexos coroides. A distal, por infecção distal, gordura de Epíplo, adesão, cicatrização. E também a obstrução por mau posicionamento, como observado na figura 6, por mau posicionamento durante a implantação. Temos também a infecção da derivação. E essa infecção dessa derivação pode ocorrer com ou sem disfunção dessa derivação. Então, a gente pode observar, excluindo outros focos de infecção, observar que a derivação pode ser um desses focos. O principal agente envolvido foi o Staphylococcus epidermidis, em diversos estudos, com uma prevalência de 50 a 75%. E devemos, então, avaliar a possibilidade de fazer uma DVE, de colher a cultura do catéter distal da DVP e iniciar a antibiótico terapia. Temos uma outra complicação, que é a hiperdrenagem, justamente naquele efeito sifão que a gente discutiu um pouco antes. Então, o paciente vai ter sintomas de hipertensão intracraniana, que tradicionalmente melhora com o decúbito dorsal horizontal. E daí surgem essas válvulas, o mecanismo anti-sifão, para reduzir essa complicação. E uma das complicações também observada pela hiperdrenagem é a maior incidência de hematoma subdural. Aqui estamos na representação de várias complicações que podem ocorrer. Então, na figura A, temos a oclusão do cateter distal. Na B, uma síndrome do ventrículo em fenda. Na D, a gente tem um cateter peritoneal deslocado. Na C, uma dilatação isolada, quarto ventrículo. No E, temos um abscesso ventricular, enquanto na F, aqui, a gente tem uma visão endoscópica do abscesso intraventricular. Na G, temos uma hidrocefalia multilobulada após infecção, também do cateter proximal, do cateter ventricular. E no H, temos cisto peritoneal também pós-infecção. Na terceira ventriculostomia, temos algumas complicações específicas, justamente por conta da sua anatomia. Então, podemos ter por lesão hipotalâmica, a bradicardia, CIAGE, febre até o terceiro pós-operatório. Então, até alguns autores, eles indicam que febre isolada, sem nenhum outro sintoma sugestivo, podemos apenas observar, mas após o terceiro pós-operatório, podemos colher um líquor para descartar outros diagnósticos diferenciais. Vão ter injúrias vasculares, tanto isquêmicas quanto hemorrágicas, justamente pela presença de artéria basilar e artéria epidimária na localização do procedimento. Podemos ter fístula licórica e também a lesão do terceiro nervo craniano. Muito obrigado.